Boa tarde, vamos para mais uma videoaula da disciplina de História, tendo como conteúdo da África para o mundo. E essa aula vai para o quarto ano B da professora Jane Russi. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre o Mapa Mundi. Lembra que a gente estudou o Mapa Mundi no início do ano? Então, aqui eu coloquei não aquele mapa muito tradicional que a gente vê nos livros. Eu coloquei um mapa mais colorido, mais chamativo e que mostra uma característica de cada continente. Então, aqui nós temos os continentes, né? Continente americano, com a América do Norte, a América Central e a América do Sul. O continente africano, né, que é a África. Aqui o continente europeu, de onde vieram os portugueses para o Brasil. Aqui o continente asiático. Aqui o continente australiano. Então, aqui a gente está vendo que no continente australiano nós temos como principal característica a presença de cangurus. Aqui nós temos urso panda, aqui nós temos ursos grandes. Na África a gente vê uma diversidade muito grande de animais selvagens, né? O leão, o elefante, zebra, girafa. A gente sabe que quando tem um elefante aqui no circo, esse elefante não é do Brasil, né? Ele não é característico do Brasil, ele vem de outro continente, o continente africano. Aí aqui nós temos a América do Norte, né? Aqui a Estátua da Liberdade, que é mostrando os Estados Unidos, né? O tipo de vegetação de lá. Aqui nós temos a América do Sul, onde está o Brasil, e a gente tem como característica aqui o Cristo Redentor, o tucano, que é uma ave brasileira, e temos também aqui as nossas florestas. Aqui mais um Mapa Mundi, bem também colorido, né? Bem detalhado para vocês verem mais novamente de uma forma diferente o mapa. Que prováveis caminhos dos povoadores das Américas. A gente sabe que no Brasil, quando chegaram os portugueses, quando vieram lá da Europa, já existiam pessoas aqui, né? Já existiam os donos da terra, que eram os índios. Mas bem antes dos índios, não eram apenas índios que viviam aqui. Há cerca de 11 mil anos atrás, ou mais anos ainda, 11 mil anos, viu, gente? Foi quando chegaram os primeiros povoadores das Américas. Vamos entender um pouquinho aqui esse mapa. Aqui são aqueles chamados homens das cavernas, certo, gente? As primeiras povoações da terra foram os homens das cavernas. Aqui a gente tá vendo que é o Brasil. Pelo que a gente tá vendo aqui do mapa, é como se eu tivesse aberto o mapa de uma forma diferente. E aqui tá a África. Tá vendo a África, em que aqui é a Europa, né, onde vem os portugueses. Então, esse aqui tá como se essa parte do mapa, ela tivesse chegado aqui nesse cantinho. Então, da África para vir para o Brasil, se fosse pelo outro lado que os portugueses vieram, os homens das cavernas teriam que vir nadando no mar, não tinham condições. Então, algumas pesquisas, né, os historiadores, os grandes pesquisadores, eles disseram que os homens das cavernas, eles vieram andando. Claro que eles não vieram andando uma turma só até chegar. Eles foram mudando de região para região, que eles eram nômades. Eles não viviam num lugar fixo. Eles ficavam em uma região, quando todos os recursos naturais acabassem, aí eles iam para outras regiões. E com isso eles foram andando, claro que não foram os mesmos, foram os descendentes, né? Porque eles passavam tempos em uma parte do planeta. E eles vieram andando. Certo que eles não cruzavam o mar, porque tinham os estreitos, que eram pequenas faixas de terra. Então eles vieram andando, ó, chegaram na América do Norte, passaram pela América Central e chegaram na América do Sul, que é onde hoje é o Brasil. Então, o que são arqueólogos, gente? Quem sabe o que é que são arqueólogos? Os arqueólogos são estudiosos que eles trabalham com escavações
procurando vestígios de outros povos, vestígios das civilizações antigas. Não só a civilização humana, como também vestígios de animais que viveram há milhares de anos atrás. E com esse estudo do passado, aí a gente vê como é que a gente chegou até o presente, certo, gente? Então aqui é um arqueólogo trabalhando, né, numa escavação. Aqui eles encontraram um esqueleto humano, né, 2 esqueletos, e eles olhem que eles fazem um trabalho tão minucioso que eles não podem retirar toda a areia, não, nem tirar os ossos do lugar, não. Eles têm que ir, ó, com pincéis, pincelando, tirando a poeirinha, até descobrir todo o esqueleto e até a posição que o esqueleto estava, tem que ficar do mesmo jeito, que é para poder eles estudarem. Aqui nós temos Walter Neves. Quem é Walter Neves? Walter Neves é um arqueólogo brasileiro que ele encontrou um fóssil muito antigo. Fóssil é um resto de algum material encontrado, que no caso, ele encontrou o fóssil mais antigo dos seres humanos encontrado na América. E era de uma mulher que viveu há cerca de 11.500 anos atrás. Então, Walter Neves encontrou esse crânio aqui, né? O crânio a gente sabe que é o osso da nossa cabeça. E ele percebeu através dos estudos dele, que ele se forma para isso, que esse crânio aqui era muito, muito, muito antigo. E ele estima-se que esse aqui era dos primeiros povos que chegaram aqui, onde hoje é o Brasil. Esse fóssil aqui, ele foi encontrado lá na região de Minas Gerais, do estado de Minas Gerais, vizinho a São Paulo. Então, foi feita uma reconstituição através das características dos ossos, né? Foi feita uma reconstituição por computador e deu nesse rosto aqui. Então, devido aos estudos, eles acreditam, né, que essa mulher que viveu, que eles encontraram esse fóssil aqui, ela tinha mais ou menos essa característica. E num programa mais avançado de computador, então deu esse rosto aqui para o fóssil da mais antiga mulher que viveu aqui no Brasil, no tempo das cavernas, na era das cavernas. Então, ela viveu aqui há muito tempo atrás e o nome dela foi batizado por Luzia. Então, aqui além de Lucy, que também chamava Luzia, ser encontrado o fóssil lá em Minas Gerais, foi também encontrado um sítio arqueológico chamado Pedra Furada. E esse sítio arqueológico, ele foi encontrado em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Ele é chamado de Pedra Furada justamente por essa característica aqui, por ele ter sido encontrado aqui nessa pedra onde a gente tá vendo um buraco. Então, esse sítio arqueológico aqui, ele é no município de São Raimundo Nonato e fica nessa região aqui do estado do Piauí, aqui no Nordeste. Então, essa aqui, Nied Guidon. Quem é essa Nied Guidon? Nied Guidon, ela é uma arqueóloga e ela, segundo os estudos dela mesma, que ela é uma arqueóloga, ela estudou para isso, ela se formou para isso. Ela diz que a presença humana nessa região é muito mais antiga do que os novos arqueólogos falam, né? E lá ela encontrou esses vestígios, né? O que é isso, gente? São pinturas rupestres. As pinturas rupestres são pinturas feitas pelos homens, vamos dizer, chamados de homens das cavernas, né? Por populações muito antigas. Isso aqui eles desenhavam com pedra, né, passando a pedra, também com algumas raízes de algumas plantas, também com sangue de animais. Então você vê que ela já é uma senhora e ela é uma estudiosa, uma mulher muito inteligente, que ela luta para esse sítio arqueológico ele não ser destruído. Os habitantes das terras onde hoje é o Brasil. Será que aqui só vivia os homens das cavernas? Será que aqui só viviam os índios? Não. Olha aqui. Depois dos dinossauros, a gente foi
passando o tempo, os dinossauros foram extintos, mas ainda ficaram algumas espécies pré-históricas. Aqui nós estamos vendo um tigre dente de sabre. Ele existiu aqui no Brasil há milhares de anos atrás. Foram encontrados ossadas, que são chamados fósseis desse animal. E aqui é uma preguiça gigante. Gente, esse aqui é o tamanho da preguiça que viveu há milhares de anos. Olha como ela era grande em relação ao tigre. Então, era muito grande. E, segundo os estudiosos, essa espécie aqui foi que originou as preguiças que hoje existem aqui no Brasil. Aqui nós temos mais 3 animais que viveram aqui há milhares de anos. Nós temos o Xenorinotério. Esse aqui é como se fosse um cavalo, mas com uma tromba de elefante, certo? Eles viveram aqui há milhares de anos. Aqui eu tenho o Gliptodonte. O Gliptodonte, pelas características aqui, ele parece muito com um animal chamado tatu ou peba, como chamam aqui na região. Então, alguns estudiosos acham que a espécie de tatu de peba que vive hoje veio através desses aqui. E aqui nós temos o Mastodonte, que é uma espécie de elefante. Tia Jane, mas teve elefante aqui? Deve ter tido, né? Se encontraram esses ossos aqui. Então, a diferença do mastodonte para o elefante de hoje é porque os mastodontes, eles tinham esses grandes dentes aqui. Tanto que alguns animais que são parentes desse aqui, hoje, eles são mortos, né? Para se tirar essa parte aqui, gente. Os caçadores tiram para tirar essa parte aqui, que chama marfim, para vender. Então, gente, até a próxima aula. Um beijão. Se tiver algum erro, vocês não prestem atenção nos erros. Prestem atenção nos acertos. Tchau e até a próxima.